que nós realmente sabemos sobre o mundo? Nós, meros trabalhadores das 8 às 6. Estamos tão ocupados com o nosso dia a dia que nem paramos para pensar nos mistérios que estão aí fora. Mas a história nos mostra o outro lado da moeda. Não só isso, a gente não só para pensar nos mistérios que rondam o mundo, também quando alguém fala desses mistérios com a gente desacredita a pessoa. Existem dois grupos, os conspiracionistas e os que não acreditam em nenhuma conspiração. Os dois eu acho errado, ok? Concordo. Aqueles que acreditam em todas as conspirações e aqueles que não acreditam em nenhuma. Galera, vamos abrir mente, por favor. Eu não quero ser conspiracionista, mas você que tá aí, o mais cético do mundo, você acha realmente que o governo nunca mentiu pro povo? Irmão, Tá maluco. eu minto pro meu filho, porra, pra tentar acalmar ele. Como é que o governo vai mentir pra você? Qualquer coisa. Então, cara, se mentiu, se deu outra história, existe conspiração. Dito isso, vamos seguir o vídeo. Uma face que sempre esteve lá, nos observando. O lado mais sombrio e bizarro da humanidade Illuminati. sempre existiu bem na sua cara. Segundo os vazamentos aqui daquele cara aí que você sabe quem é, os Illuminati é real, ok? Tá naquelas 3 milhões de páginas vazadas. Illuminati é real. Talvez você apenas não tenha percebido. Onde essa palavra? Já. Se eu te dissesse que é uma sociedade secreta que se esconde nas florestas e que reúne apenas os homens mais poderosos e influentes desse mundo. Eu já ia desconfiar. Falei, pô, os homens mais poderosos vão se reunir em floresta, meu irmão. Vai pra um lugar melhor, vai pro hotel. Você acreditaria? Presidentes, bilionários, políticos e famílias de poder parecem se reunir no outro lado do lago 2 vezes ao ano. Bom, eu tenho muita dificuldade pra acreditar nisso. Eu acredito em conspirações, em uma ou outra, assim. A gente não pode chegar e falar assim, acredito 100% na conspiração. Você tem que estar com sempre uma pulga atrás da orelha, ok? Mas essa aqui que ele tá falando, eu já começo desconfiando. Porque esse tipo de coisa, cara, é muito difícil não vazar, galera. Os maiores líderes do mundo vão pro meio de uma floresta. Não tem nenhum maluco aqui pescando. Trump, Putin, Xi Jinping, geral ali. Não pode tirar uma fotinho, pô? Mas a pergunta é, o que eles fazem lá? Por que isso tudo é tão secreto? Nem preciso dizer que achar imagens desse local é extremamente difícil. Pra falar a verdade, ninguém sabe o certo que ocorre ali. É quase como se fosse um Resident Evil, uma estrada depois da montanha que leva a um local mais isolado. Este é o Bohemian Grove. Nessa época, o clube era formado por um projeto de jornalistas. Com o tempo, evoluiu para receber apenas as pessoas mais influentes do mundo, como Dwight Eisenhower, um general do exército que serviu durante a Segunda Guerra Mundial, e o 34º presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon e Ronald Reagan, ambos presidentes dos Estados Unidos. Clint Eastwood, um dos maiores atores de todos os tempos. É uma lista que engloba... Pô, cara, vê se ele não é a cara... Clint Eastwood, um dos maiores atores Clint de todos os Eastwood, tempos. não é a cara do Hugh Jackman, galera? É, realmente. Porra, parece pra caraca, cara. É uma lista que engloba os homens mais influentes da história. What's going on there? What kind of rituals do they do there? I don't know. We're talking to locals about what the rumors are. Estamos falando com os moradores sobre o mundo. What are the rumors? About a big 40-foot Que eles têm uma cruz de pedra com 40 metros de stone altura. owl and simulated human sacrifice. Simulam sacrifícios humanos. Com o passar dos anos, Ele tava zoando. essa lista ficou ainda mais fechada, e o que restou foi boatos da população, que ficavam perplexos ao verem supercarros de luxo, limusines cheias de acompanhantes e helicópteros pousando na pequena cidade de Monte Hill, na Califórnia. You will start to see a lot of helicopters flying in directly to the property. Bill Clinton's been there, George Bush has been there. It has been rumored that the next president is always decided there before it occurs. There's a lot of rich, crazy people up there. Trying to get in? My father was in. Oh, he was in the club? Yeah. Who was he? He's a Mason. You inherit his will? His Freemason will? Can't disclose that. Moradores Primeiro ele fala que quem participa desse grupo é louco. Depois fala que o pai dele tava no grupo. Depois fala que o pai é maçom. Ah, seu pai era maçom? Não posso divulgar isso. Pô. citaram os nomes dos atuais presidentes dos Estados Unidos, como também, talvez o homem mais conhecido do mundo atualmente, Elon Musk. Não acho o homem mais conhecido do mundo, não. Nada se compara ao bruxo. Provas, os moradores relataram a presença da atriz Amber Heard como acompanhante de luxo. Ela frequentava o clube antes de sua ascensão a Hollywood. Acompanhante de luxo? É o que eu tô entendendo? É, tem essa teoria. Mais cobiçada de lá. Por coincidência, ela apareceu publicamente antes de sua carreira de sucesso em um relacionamento com Elon Musk. Dizem que um dos motivos é que ela frequentava o clube por poder e fama. Mas não temos provas que sustentam essa tese. Mas vamos ser francos, isso tudo não é nada demais. Não é surpresa que os homens poderosos se reúnam. Mas, se fosse somente isso, eu não estaria fazendo esse vídeo. Eu acho muito estranho, pra se dizer o mínimo, quando você tem uma teoria da conspiração, como essa aqui, porque é uma teoria da conspiração, e é teoria porque não tem nada prático aqui, a gente não consegue... Justamente por isso, é isso que eu ia falar. Eu acho muito estranho quando você tem uma conspiração onde não existe nenhuma prova, nada, só pessoas que falam, terem visto.
Tudo começou quando o jornalista Alex Jones tentou descobrir o que acontecia naquele clube. É uma boa pergunta, porque até os dias de hoje não existe um e-mail, contato para entrar no clube. É apenas para elite. Ninguém sabe como ser convidado. Foi então que Alex, de alguma forma, conseguiu se camuflar entre os membros e entrar furtivamente até a sociedade. E acabou gravando um dos principais rituais que aconteciam lá dentro, o qual foi chamado de ritual satânico pelo público. Desculpa te interromper, mas eu procurei aqui na IA porque eu fiquei com isso na cabeça. A IA tá dizendo aqui, o Bohemian Grove é um acampamento privado de 2.700 acres em Monte Hill, Califórnia, pertencente ao exclusivo grupo Bohemian Club de São Francisco. Desde 1899, o local recebe um retiro anual de 2 semanas para homens da elite política, econômica e artística. A IA tá falando como se fosse fato aqui. Tá bom, então tá, eu acredito. Isso aí pra mim é tipo um spa, só permitido chegar lá quem é influente. Não me sugere nada que seja um grupo exclusivo ali dentro do tipo uma seita. Não me sugere isso. Agora, lógico, você tem um local onde você, mero mortal, não consegue ir, pô, só vai cara poderoso, a nossa cabeça criativa começa a imaginar o que tá acontecendo lá dentro. Pô, os caras tão, né, irmão? Pios em muitos espectadores. Afinal, por que os ricos e homens poderosos participariam de um ritual como esse no meio de uma floresta, no meio do nada? Você deve concordar que isso tudo é muito estranho. Errado, não é no meio da floresta. Eu achei que fosse. É no retiro. O jornalista também fotografou uma frase que parece ser o lema do local e que está espalhada por todo o acampamento. Aranhas tecedoras não vêm aqui. Spiders come not here. Ah, entendi. Aranhas vencedoras não vêm aqui. Alex Jones não só filmou o culto, como também produziu um grande documentário que é difícil de ser encontrado até os dias de hoje, onde ele expôs tudo o que viu lá dentro. O jornalista afirma que quando o ser humano atinge seu ápice de poder, como ter todo o dinheiro do mundo, todas as mulheres e tudo o que é mundano, não o satisfaz mais. Por essa razão, os mais poderosos são altamente obcecados pelo ocultismo, o que está além da plebe e das massas. E realmente, vimos isso durante toda a história. Os reis, astecas e sacerdotes, até os líderes da Babilônia e até a Roma antiga, envolvidos em um comportamento distorcido em busca do desconhecido. Na opinião dele, foi isso que ele viu em Bohemian Grove. Poderosos fascinados pelo que está além da nossa compreensão. Just a conspiracy. Yeah, it's just a bunch of hearsay. Pure conspiracy theory. Okay, whatever. Os moradores da cidade nessa época não pareciam saber muito sobre o que estava acontecendo lá. Outros diziam ter trabalhado no local, mas durante as reuniões políticas não eram permitidos a permanecerem nas proximidades. The people who have more money than the rest of us in the world are a bit different. They're stingy. Apesar de que muitos conheciam o clube, quando o jornalista perguntava sobre os rituais, eles se mostravam confusos e incrédulos. Lá dentro, Alex capturou imagens incríveis. Algumas delas mostravam o quanto aquele local era bonito. E também filmou uma grande estátua de coruja, que parecia ter uns 4 metros, junto com um altar onde os supostos sacrifícios eram feitos. É estranho uma estátua de coruja, cara. É estranho. Das filmagens, não é tão fácil vê-la, mas não se preocupe. Filmagens mais recentes que eu mostrarei depois mostram claramente esta coruja, que parece ser o mascote do clube. Em outras pedras, ele dizia ter visto a imagem de Moloch, um deus pagão envolvido com alguns rituais bem bizarros, adorado pelos povos amorreus por volta de 1900 a.C. Moloch aparece também no Antigo Testamento, onde Deus proibiu a adoração e sacrifício a ele. Muitos dizem que a coruja do Clube dos Boêmios era a representação desse deus, ou até mesmo um altar onde tudo isso aconteceria. Todo o ritual filmado pelo jornalista é bizarro. Ele começa com uma cerimônia, onde um homem vestido de capuz recita uma poesia esquisita. Eu espero que ele legende isso, eu espero. Mas, cara, é estranho. Se isso aqui não é uma peça teatral lá dentro, o cara tá com um capuz branco. Parece a Kaki. Isso me sugere, né, algo desse tipo, né? Uma voz em um tom grave, em cima uma cantoria macabra, no meio da floresta. Ao terminar a canção, o fogo acende no altar e gritos podem ser ouvidos de longe. O mistério por trás desse ritual ainda assombra o jornalista até os dias de hoje. E outra coisa, o Alex Jones foi o único que foi ali, até hoje ali, com aquela filmagem que tem. Vocês não acham que hoje, com a tecnologia que a gente tem, não daria pra colocar câmeras ali dentro, de repente espionar ali dentro? Pô, se o Alex Jones foi um jornalista meio histérico e tal, foi lá com essa filmagem bizonha, você acha que já não teria uma filmagem em 6K hoje? Galera, não há dúvidas de que ele foi atrás de um dos membros. E aqui fica claro, eles estão certamente escondendo algo. Mas antes de eu mostrar essa entrevista, eu preciso contextualizá-la. Os rumores da época diziam que os membros desse clube andavam
andavam nus pela mata e até mesmo se vestiam de mulher, pois era expressamente proibido. Que isso, cara? Que isso? Na hora do Tá vendo? Cara, Ô, Pedro, sabendo que disso, mais um motivo pra eu não ir. Eu tô indo pra um evento onde tá cheio de rico, pelado, andando com os mosquitos, aranha entrando no rabo dos caras, pra depois se vestir de mulher. Irmão, porra, cara, fica em casa, cara. Come um sanduíche na tua casa, cara. Assiste uma Netflix. Eu vou pra ir pra floresta, pra formiga entrar no meu brioco. Cara, o que esses caras têm na cabeça, meu irmão? Tem uma moça aí que parece com você nesse frame. Deixa eu ver, cara. Brincadeira, brincadeira. E olha, cara, são homens mesmo, cara. Olha isso. Eu achei que era um bando de mulher feia, mas não, meu irmão. É isso, cara. E o Christian? Se o Christian olhar assim, desse jeito. Pega todas. O Chris iria. Pô, apertou no harém. Até mesmo se vestiam de mulher, pois era expressamente proibido a entrada delas na hora do ritual. Como eu havia falado, antes haviam acompanhantes de luxo, né? Se é que você me entende. Mas elas não estavam autorizadas a ficarem nas reuniões. Só ia homem, então, só ficava homem. Jürgen, se vestir um de ex-diretor de comunicação da Casa Branca, falou abertamente que era um membro ao jornal de Washington e comentou a seguinte frase: "Eu não saio andando por aí nu como eles fazem", confirmando a suspeita Eita, isso é estranho. de que eles ficavam nus na floresta. Olha que estranho. Alex Jones, então, ao questioná-lo sobre isso, recebeu uma resposta inusitada e agressiva. Have you been there for the ceremony with the cremation of care? Frankly, I don't think that's something I need to talk to you Well, about. I'm Alex Jones, and I snuck in there in 2000. I'm the guy that blew it wide open and got the video. It's been on national TV. Well, I disrespect you for that. You do? I do. It was not a gentlemanly thing to And do. what about the ritual? Is the ritual gentlemanly? The ritual? Let's leave your damn business. Oh. Por que não dá conta dele, cara? Eu imagino assim, se essas imagens foram pra TV, elas devem ter sido verificadas se elas eram editadas. Não, pra mim ali eu vi imagens reais, cara. Resta saber se o Alex Jones filmou realmente aquele local. Mas que aquilo tava acontecendo, tava. Pra mim são imagens reais. Sorry. Listen. You go around and make understandings with people and violate them. We try to be gentlemen, and obviously you don't belong there. Weaving spiders coming out here? Apesar de tudo, Tá vendo? O Alex Jones, ele é aquele cara que instiga, que provoca pra caramba. Os caras ficam com raiva. A visão externa, nesse olha assim, porra, o cara saiu mais, né, aquele político, sei lá o que era, ele saiu mais na pose ali, né? Mas às vezes o cara é o maior malandro de todos. Aliás, cara, sempre desconfia do cara que tá sempre se fingindo o tempo todo, meu irmão. Esses caras também são os piores. todas essas provas não terem causado tanto escândalo como Alex pensou que causaria, o assunto vem voltado com toda a força agora no ano de 2024 e 2023, quando Ryan Garcia, um pugilista nomeado, começou a expor as grandes elites e disse que os rituais feitos no Eu vi Bohemian isso. Groove eram verdadeiros. Eu vi isso. Oh, I don't give a f, bro. They held me down and they made me watch Little Kids. I don't give a f anymore. Where? Cara, Peraí, olha aqui, They made me ó. watch Little Kids. Olha isso. Eles me seguraram na força e me fizeram assistir criança. Não vou ler, mas olha isso aqui. Took me to the fucking woods, bro. And I'm not fucking joking, bro. I have fucking proof, bro. I fucking will show you every fucking video you could ever fucking believe. Bohemian Grove is real. Sim, mas ele não mostrou o vídeo. Em paralelo a isso, vários artistas da música e de Hollywood já comentaram sobre a elite e as suas más intenções. Nesta foto, temos os principais membros do Comitê de S1 e membros do Bohemian Groove reunidos em uma festa, mas esta claramente não é a foto completa. No final desse vídeo eu vou dizer se eu acredito ou não nessa teoria da conspiração. E acho que o que eu vou falar pode surpreender vocês. Quando pesquisamos mais a fundo, conseguimos encontrar uma figura bem conhecida à esquerda, ninguém mais, ninguém menos do que Oppenheimer, simplesmente o pai da bomba atômica. Muitos dizem que Caraca, que aquele sinistro. não era ele na foto, mas sim alguém parecido, e até mesmo que não existiam provas o suficiente que esta foto foi tirada em Bohemian Grove. Mas é claro, as teorias dizem que o início do Projeto Manhattan foi escrito naquela região em 1942 e seria responsável por um dos maiores incidentes do mundo apenas 3 anos depois, no Japão. Apesar desta ideia estar presente em vários sites, não há bases suficientes para mantê-la, mas existem diversas outras controvérsias entre o clube de elite. Em 2009, ele recebeu a aprovação estadual para um plano de exploração madeireira, que lhe permitia colher até 1,7 milhão de pés de tábua de madeira por 100 anos. Essa madeira é a famosa sequoia, é uma floresta antiga e rara, com sequoias antigas que a população gostava, o que acabou gerando uma revolta, né? Acabou virando um clube de golfe ali. E também, fora isso, teve vários escândalos e processos em relação a maus tratos aos funcionários. Mas com toda certeza, a parte mais bizarra disso tudo são as cerimônias que ocorrem lá até o dia de hoje, 2 vezes ao ano. Mas fotos antigas revelam que, talvez em algum momento, esses ritos não eram apenas simulações. E mesmo que sejam, o que esses homens estão fazendo? Não há como dizer que isso tudo é algo normal. Já era pra alguém ter metido um drone lá, cara, sabe? Pra poder filmar as paradas. Sei lá, apenas homens ricos bebendo e se divertindo na natureza. Se fosse apenas isso, pra que
todo esse ritual, segundo alguns membros que tentam Cara, olha isso, se cara. divertindo na... Pô, sinceramente, cara. Imagina eu vou pra um culto e os caras falam, Peter, bota teu vestido. Primeiro que eu não uso vestido, ok, cara? Bota teu vestido e vamos lá fazer isso aqui. Eu falei, meu irmão, tu tá de sacanagem, cara? Não vou botar essa porra. Não dá. Tu quer que eu me fantasia de quê? De fantasma, de Gasparzinho? natureza. Se fosse apenas isso, pra que todo esse ritual? Segundo alguns membros que tentam normalizar isso tudo, que no princípio era pra ser secreto, mas logo foi vazado, é que o ritual simboliza a sua falta de preocupação com o mundo exterior e que foram lá apenas para se divertirem. Mas todas essas filmagens e fotos são muito antigas. Se divertir com o quê? Cara rico não se diverte em floresta, cara. Não. Não dá. Você já perguntou o que tem lá nos dias de hoje? Bom, por sorte, existem os curiosos que filmaram esse lugar em alta qualidade pra nós. Um youtuber de nome Tyler Oliveira foi até a pequena cidade para tentar descobrir sobre esse mistério. O mais interessante foi a reação dos moradores ao serem questionados sobre o culto, sempre confusos ou com medo de se expressar. Be careful. Do you think we're dealing with things that are much more powerful? Do you think they're burning kids out there? I think they have, possibly in the past. O que acontece é que Tyler não teve sucesso em sua missão, apesar de ser muito corajoso, mas ele não conseguiu filmar nada demais porque ele foi pelo portão da frente e o segurança pegou ele. Mas diferente do Tyler, a gente tem um cara chamado Dancer. Na verdade é o nome do canal dele. Pô, o Tyler tinha 6 milhões de inscritos, esse tem 128 mil. Entrou nesse local de uma forma muito inteligente, não pela estrada principal, mas sim dando a volta pela montanha depois do lago. É, lógico. Conseguimos ver o dano causado nas florestas pelo desmatamento de seus próprios membros, o lago que cerca o local e alguns funcionários. Então, ele espera a noite cair e começa o seu plano de se infiltrar no clube. Com um pequeno caiaque e uma panela como remo, ele cruza o lago misterioso. Esse cara é casca grossa. Caramba, o maluco foi 007 aqui. Floresta, o que facilita um pouco a sua visão com a lanterna desligada para não ser detectado. As luzes do acampamento estão todas acesas, mas ele consegue entrar furtivamente no clube. Aqui conseguimos ver o quão bonito é esse local e também muito assustador. Este vídeo inteiro é quase como se fosse um jogo de terror em primeira pessoa. O que é aquilo, cara? Parece que tinha um cara ali. Ao chegar dentro de uma construção, o youtuber reacende suas lanternas e conseguimos ver muitas coisas aqui. Como uma sala com diversas caixas, uma cozinha e toda uma infraestrutura vazia e abandonada, porém bem organizada. Esse cara tava correndo um sério risco de vida se essa teoria for verdadeira. Na parte 2, ele mexe em alguns arquivos e um deles me chamou muito a atenção. Olha que pôster bizarro. O nome é Natal em Bohemian Grove. E dentro da coruja, um Papai Noel com as escritas Come as children, little children, venha como criancinhas. Pequenas criancinhas. Com Cara, isso aqui é bem demoníaco, né, cara? certeza, Muito, uma cara. representação do ritual feito por eles. Depois, então, ele passa novamente na coruja. Por mais que não seja, que nada disso seja real, o cara fazer uma legenda dessa no produto, o cara é um imbecil, cara. Com certeza, uma representação do ritual feito por eles. Depois, então, ele passa novamente na coruja e a gente Cara, essa coruja tem muita cara de ritual, cara. Tem. Não vejo sentido pra outra coisa. ritual feito por eles. Depois, então, ele passa novamente na coruja e a gente consegue ver que realmente há um altar na frente dela. De um tamanho pequeno, não de um homem adulto. Então fica realmente muito parecido com um Moloch lá, né? Ele sacrificando, né? E também que ela é oca por dentro. Algo bem bizarro, pois essa foi a primeira vez que veio a público como era essa coruja. Isso foi apenas, sei lá, uns 3 meses atrás, mas o desenho Side Job já tinha representado a coruja como oca há muito tempo, o que indica que talvez o autor do desenho já esteve lá em algum momento. Certamente, este não é um local comum, e agora que os seus segredos estão sendo revelados, provavelmente eles aumentaram ainda mais a sua segurança, e os mistérios escondidos nesse culto talvez estejam para sempre selados em um mar de escuridão. Afinal, no fim deste vídeo, restaram mais perguntas do que resposta. Mas e você? O que acha disso tudo?